Fala galera, trazendo um vídeo aí do Seleção Sport TV. Rizek aí não entende porque o Pedro é banco no Flamengo. Vamos acompanhar esse debate aí, trazendo a grande vitória do Flamengo sobre o Internacional. Preso, cara, dele não descansar, porque tá jogando direto. Jogou o Saul ao lado dele, Luiz Araújo, que classificamos como titular, Arrascaeta, Samuel Lino, titular, e Pedro. Pedro hoje é reserva, né? De jogos de grande exigência física, jogos mais pesados, o Pedro hoje é reserva. Então, o titular da partida contra o Inter ficou no banco, que é o Bruno Henrique. Aí no decorrer do jogo, o Felipe vai fazer alterações. Ele vai colocar o Plata no lugar do jogador de seleção equatoriana. O Plata, eu acho que você pode discutir a titularidade do Luiz Araújo aí por causa do Plata. Tá. Um ou outro. Aí ele vai colocar de novo o Carrascal, que tinha feito a estreia contra o Inter no Maracanã. Vai colocar o Danilo no lugar do Léo Ortiz. Até aqui só jogador de seleção, gente. Vai colocar o De La Cruz no lugar do Arrascaeta. E o único jogador que não é de seleção que entrou é o Wallace Yan, que um dia poderá ser de seleção. Que vem sendo um personagem interessante. Exato. Do Flamengo nesse ano. Olha o poder desse elenco. E assim, é realmente... Quando você escala seu time reserva, você não compete com isso mesmo. Difícil, não dá pro Inter. Boa parte desses reservas seriam titular em muitos times do futebol brasileiro. Pô. Muitos. Quem você acha que vai jogar contra o Inter? Contra o Inter? Eu acho que joga Varela, não joga o Emerson Royal, que ontem não foi nem relacionado, que estava com uma lesão, mas eu acho que não é pela lesão, pela característica do jogo. Joga Alexandre, os zagueiros vão jogar. Para mim, o Alan vai jogar com Jorginho. O Jorginho. O Alan ontem também não ficou nem no banco. E Bruno Henrique, que não entrou no jogo, diferentemente de outros titulares, para mim, volta ao time. Então o time titular para você contra o Inter será Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Jorginho, Alan, Arrascaeta, Samuel Lino, Luiz Araújo. O time que enfrentou o Inter com o Arrascaeta que estava suspenso. Se é Plata ou se é Luiz Araújo. Então você está apostando em duas mudanças. O Varela titular, foi o Emerson Royal, e a volta do Arrascaeta, que é óbvia, que estava suspenso. Sim, só duas mudanças em relação ao time que ganhou de 1 a 0. Para mim vai Bruno Henrique e joga no Luiz Araújo, porque no jogo do Atlético Mineiro, os jogadores que fizeram falta ao Flamengo foi Bruno Henrique e Luiz Araújo. Por conta de agressividade, por conta de ser o último terço forte, por ter finalização, por ser decisivo. E ele não vai cometer, não o mesmo erro, porque o Flamengo ganhou, né, de 1 a 0 o jogo. Mas correu o risco de talvez acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Atlético Mineiro e aí deixar escapar uma classificação que é importantíssima para a temporada para o Flamengo. Acabei de ver aqui uma mensagem do Eric, um abraço pro Fera. Ele acha que joga o Plata, não joga o Luiz Araújo. E o Eric acerta a escalação do Flamengo pra caramba. Ele é tinhoso. Não, porque, cara, o Felipe, ele tem baseado as escalações dele em dados aos quais não temos acesso. Velocidade, contra o Chelsea ele escolheu jogadores mais velozes. Então eu não sei qual será o plano dele para encarar o Inter quarta-feira. Você acha que o Inter vai jogar faceiro contra o Flamengo? Não vai, cara. Não, faceiro não. Mas o Inter tem que ganhar o jogo. Eu acho que o Inter tem que ganhar um jogo, mas eu acho que o Inter não vai se lançar enlouquecidamente. Eu acho que o Inter vai fazer como fez no segundo tempo. Vai primeiro se defender e tentar... O Inter vai tentar não tomar gol até o momento decisivo do segundo tempo e depois vai tentar exercer uma pressão. A dúvida é se o Flamengo, porque o Flamengo tem repertório. O Flamengo, quando precisa se defender, ele se defende sem constrangimento, como fez contra o Corinthians, quando teve um jogador a menos ano passado. Quando tem que atacar, ele ataca. Se defendeu contra o Galo também na final da Copa do Brasil, no segundo jogo lá. O Flamengo tem repertório. Ganhou. Então, exato, mas a postura era, no primeiro momento, se defender. A minha dúvida é qual será a postura do Flamengo. A do Inter está clara, vai ser a mesma do segundo tempo do Maracanã. E o Pedro, eu acho que é um grande debate, cara. Acho que é um grande debate. Um grande debate. Pedro, esse jogador reserva, fez 2 gols, cara. E assim, não são 2 gols assim que a bola bateu nele. Um deles mostra toda a qualidade que ele tem em finalização. Ele é o melhor finalizador do time. Finalizador, jogador assim que a bola está na área, no pé dele, junto com a Arrascaeta, ele é o melhor finalizador. E o Pedro hoje é banco do Bruno Henrique, que é também um ótimo finalizador. Mas assim, vamos avaliar a situação do Pedro, que aos 28 anos tem decretado que em jogo de imposição física ele não vai jogar.
Ai. Pois é. Nesse Eu momento gostei da vida muito dele. do exercício que você fez ontem. Qual? Você, ontem no fechamento, você botou o exercício para todos que estavam... Isso. Você é o técnico do Flamengo. Você é o técnico do Flamengo. O Pedro, para você, é banco ou titular? Titularíssimo no meu time. Meu time é titular. Para você, Led, você é o técnico do Flamengo. O Pedro é banco ou é titular do seu Pedro, time? 100% fisicamente, ele é titular. Hoje, não. Mas, cara, o que ele fez no jogo de ontem... Mas me parece o Pedro que ainda não voltou a desempenhar o que já desempenhou em algum momento. Não, né? ele está melhorando. evoluindo. Ele tá Mas, peraí, evoluindo. fisicamente ele já entregou isso na carreira dele? Aí é que tá, são características. Marcação, pressão... São características. Ele já entregou isso? O Bruno Henrique vai te entregar uma coisa, o Pedro vai te entregar outra. E aí o Bruno Henrique vai te entregar o último terço, vai te entregar velocidade, vai te entregar pressão no zagueiro, mas o Pedro vai te entregar essa finalização que ele fez ontem. Que não são muitos centroavantes hoje no futebol bom ter brasileiro. essa discussão, esse debate. Né? E será que se ele entregar toda essa parte física da qual ele é exigido com o Felipe, e eu entendo, cara, porque o futebol tá assim, mas será que se ele entregar toda essa parte física, ele vai conseguir entregar também a técnica? Será, entendeu? Você ganha de um lado e perde de outro com ele, cara. E aí tem as lesões, tem tudo que aconteceu na carreira dele, no último tempo dele do Flamengo, nos últimos 2 meses, um mês ali, do que aconteceu com ele com o Felipe Luiz, do gol que ele fez contra o Fluminense, mas ele passou uma seca até fazer esses 2 gols ontem. Mas é um jogador que, para mim, é escasso no futebol brasileiro. Porque se você olhar número 9, quem a gente tem no futebol brasileiro com essas características? Número 9. Tem jogadores com características diferentes. Caio Jorge é um jogador de característica diferente. João Pedro. O João Pedro, para mim, é característica diferente também do Pedro. Não. Porque ele pressiona também zagueiro. É um jogador que é mais parecido com o Caio Jorge. Melhor, tá? O João Pedro, tá? Não tô... Mas de centroavante, a gente não tem no futebol brasileiro. Não, nesse cenário, já que você está falando do futebol brasileiro, no cenário de hoje, o Pedro é carta fora do baralho em seleção. Você não pode convocar um jogador que é banco, tendo o Caio Jorge voando, o João Pedro voando, o Matheus Cunha já tendo desempenhado com o Ancelotti na última data FIFA. Esquece o Pedro para a próxima convocação, ele é banco do Flamengo. Olha o número 9, por exemplo, o Yuri Alberto, que fez um campeonato brasileiro ano passado muito bom. É diferente do Pedro. É diferente do Pedro. E eu não estou fazendo campanha, não. Só estou querendo tentar decifrar esse enigma, porque, cara, não é um jogador qualquer, é um jogador especial, cara. Jogador que pede um time com características diferentes. No jogo do Fluminense, a gente fez esse jogo junto, o jogo pediu o Pedro, porque é um jogador de presença diária, um jogador que vai fazer o pivô. Ele entrou e fez o gol. Talvez num jogo que você precise mais de intensidade... O primeiro jogo do Flamengo e Inter precisava do Bruno Henrique, porque ele ia fazer pressão, ele ia atacar o último terço, ele ia brigar com os zagueiros, e aí já não são características do Pedro. Depende da característica do jogo. Característica do jogo. O Pedro, para mim, é um jogador ainda convocável. Tudo bem, mas pega os maiores jogos do Flamengo no ano. Contra o Chelsea, fase de grupos no Mundial. Pedro não foi alternativa. Entrou lá no finzinho. Bayern, não foi alternativa. O Wallace Young foi alternativa, o Pedro não foi. Internacional, primeiro mata-mata de Libertadores, entrou com 39 do segundo tempo. Então, assim, nos jogos mais pesados da temporada, o Pedro não é alternativa. Então, ele sai do banco para jogar um Fla-Flu. Eu vou te dar um contraponto. Que ele sai aos 36 do segundo tempo. Ele joga num dia de time misto contra o Internacional. Não tá legal pro Pedro a situação. Com todo respeito, não tá legal. A última vez que ele tinha feito 2 gols foi contra o Corinthians. E aí é onde que eu ia chegar. No 4-0. Para mim, um dos melhores jogos do Flamengo no ano, o Pedro jogou. Foi contra o Corinthians. Foi no 4-0. 4-0. Ele jogou muito esse dia. E entregou a intensidade. O Pedro dá uma arrancada, e aí... realmente, no Mundial, ele não foi nos jogos mais pesados e intensos, mas quem a gente vai enfrentar com essa qualidade que o Flamengo enfrentou Chelsea e Bayern no Mundial? Então, mas quem o Flamengo vai enfrentar aqui? Mas contra o Inter ele só entrou aos 39 do segundo tempo também, cara. Mas é por conta de característica, para mim. Por conta de característica do jogo, pedia, para mim, o Bruno Henrique, pedia mais o Plata. No jogo contra o Mirassol, o Pedro não vinha fazendo um bom jogo. O que ele faz? Ele tira o Pedro, bota o Plata e a Arrascaeta por dentro, e aí abre 2 pontas e o Flamengo melhora no jogo. Porque o Mirassol entrega intensidade. E aí o Pedro não te entregava mais intensidade dentro do jogo. Ele tira o Pedro, dá 5 minutos, o Arrascaeta cruza, o Plata faz o gol. O futebol tá tão complexo. É isso. Né? O futebol tá tão complexo que a gente... de certa forma, tem como se dar ao luxo, vamos dizer, de ter um Pedro no banco de reservas.
Eu acho que é isso que o futebol tá pedindo hoje em dia. Porque depende da característica do jogo, depende do seu adversário. E a partir do momento que você tem os técnicos mais cabeça aberta, vamos dizer assim, né? No caso, o Filipe Luís é um cara mais jovem também, mas não necessariamente uma coisa está atrelada à outra. Quando você tem um técnico que consegue ler exatamente as necessidades do jogo e entender o que cada partida pede, você vai lidar com esse tipo de situação, de um Pedro, muitas vezes, no banco de reservas, mas quando entra numa partida de menor nível de intensidade, que foi o caso do jogo de ontem, a gente falou aqui, parecia que o Internacional nem queria jogar esse jogo, né? Estava focado realmente na partida da Libertadores. O Pedro vai ser titular, vai fazer 2 gols, mas em outras partidas, muito por conta dessa complexidade de ciência de dados, estudo, fisiologia, adaptação ao estilo do adversário, eventualmente ele vai acabar sendo bom. Vamos ouvir o Filipe Luís falando sobre esse tema. Pedro. Fomos determinantes na área do Inter, né? Chegamos ali no começo do jogo, o Pedro num dia inspirado e fez a diferença. O Pedro, quando a bola chega dentro da área, é um jogador diferente. Então eu tentei deixar ele muito mais perto do que fosse essa última linha do Inter, e a partir do momento que ele está perto da área, ele tem chances, ele é um jogador totalmente determinante e diferente. E acredito que foi isso que marcou a diferença no jogo, e depois no segundo tempo conseguimos manter o nível e praticamente fechar, né, com o terceiro gol. Ok. Esquecemos o Igor Jesus, hein? Igor Jesus, Essa isso é verdade. Para mim, é o que está no radar. Para mim, João Pedro, seleção brasileira, João Pedro, Igor Jesus, Caio Jorge e o Pedro logo em seguida. O Igor antes da... Não, o Matheus Cunha também, né? O Igor antes da pausa do Mundial estava jogando muito, né? E no Mundial jogou muito bem também. A ver. O Matheus Cunha, cara, vai ser convocado, eu acho. Jogou bem, hein? Jogou bem ontem. Não, e jogou bem com o Ancelotti contra o Equador. Perdeu jogou bem com o Ancelotti. Ele fez um bom jogo. Acho que está convocado. Acho difícil não chamar o João Pedro. E acho difícil não chamar o Caio Jorge. Então, assim, eu enxergo esses 3 na lista. Mas isso é informação também, né? No jogo que o Ancelotti foi ver do Botafogo e... Botafogo e Laú no Newton Santos. Ele... por que o Igor não está convocado? Porque o Igor, lembra desse jogo? O Igor jogou muito. E aí tem o Mundial do Igor. Jogou super bem também. Também foi muito bem. Sim. E aí eu já não sei se o Caio Jorge está na frente do Igor. Eu não sei. Saberemos semana que vem. E tem um jogador do Flamengo que para mim vai estar. Quem? Samuel Lino. Vai ser convocado já? Para mim... Cara, e essa da semana que vem é a primeira convocação realmente 100% Ancelotti, né? Por mais que tenham dito que ele deu a palavra final, ele estava chegando, né, cara? Ele estava se ambientando, ouviu muitas sugestões. Agora, cara, é a lista dele mesmo. Exatamente. Agora é a primeira lista do Ancelotti. Agora, não sei se o Samuel Lino vai ser convocado. Agora, que o Ancelotti conhece ele, conhece de cor salteado, né? Enfrentou muitas vezes. Muitas vezes. Muitas então, vezes. Se ele convocar, vai convocar pelo conjunto da obra, pelo jogador que ele conhece. E, cara, também, assim, eu aqui coloquei várias pimentas, né, assim, na questão do Pedro, mas é admirável também a convicção do Felipe, porque certamente ele sabe que uma eventual eliminação tendo o Pedro no banco, isso dá um barulho, assim, né? Por que não usou o Pedro? Por que não sei o que lá? E ele tá bancando a convicção dele até aqui. Já acabou a discussão desse jogo? Sim. Não, eu queria falar só um detalhe que me chamou a atenção na entrevista no final do jogo, uma entrevista do Saul, que fez um bom jogo. O incômodo dele, foi uma entrevista muito inteligente, ele é muito inteligente. O incômodo dele na entrevista, quando ele foi perguntado sobre o gol que o Flamengo tomou, um gol absolutamente nos acréscimos, ele incomodado, que o Flamengo não podia ter levado o gol, entendeu? Ele estava realmente incomodadíssimo, que o Flamengo levou um gol aos 92 minutos. Essa é a mentalidade. Tipo assim, o Flamengo se recusa a tomar gol. Quando leva, eles ficam incomodados. Isso é muito forte, cara. Isso é um discurso de gente comprometida. E mentalidade vencedora. Queria ganhar de 0. Teve até uma reação, tipo assim, ele está com isso na cabeça, que na quarta-feira ele não quer que o time leve gol, que é um caminho para o Internacional. E no brasileiro, Led, o saldo do Flamengo é de 27. Pois é, cara. O do Palmeiras, que é o vice-líder, é de 9. Então, assim, não é que assim, precisamos aumentar o nosso saldo, que tá feia a coisa. É 27, saldo do Flamengo, 9 o do Palmeiras, que é o segundo Tirando colocado. a vitória óbvia do Flamengo, que era óbvia, meio protocolar, para mim foi o grande detalhe do jogo, foi essa entrevista do Saúl no final do jogo, que foi muito esclarecedora, muito boa, profunda,
E ele vem com essa, tipo assim, a gente não era para ter tomado gol, parece que ele perdeu o jogo, e ele ganhou de 3-1. É.